Filemon, capítulo único. E eu queria que você deixasse a Bíblia aberta aí. Antes de fazermos a leitura, vamos comentar um pouco sobre ele e logo em seguida nós fazemos a leitura e aí nós já vamos ler com certo entendimento. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele estava na prisão quando ele escreveu esta carta. Não só esta carta, mas Paulo escreveu 4 cartas da prisão de Roma. Essa prisão que Paulo ficou é a prisão domiciliar, que é preso em uma casa em que ele ficava acorrentado, mas que ele tinha liberdade de receber pessoas lá. E os soldados ficavam revezando com ele lá. E esse período que ele ficou preso, ele aproveitou bem esse período, já que ele não pode viajar, já que ele não pode ir como ele costumava fazer, ele escrevia. E não só escrevia, como também ele evangelizava os soldados que estavam com ele e as pessoas que iam visitá-lo. E o resumo é que essas pessoas se convertiam. Tanto é que quando ele vai finalizar uma das cartas da prisão, que é Filipenses, ele fala assim: os irmãos saúdam especialmente os da casa de César, que era o pessoal que ele já tinha ganho para Cristo da casa de César. Enfim, desta prisão, ele escreveu, como eu já disse, 4 cartas, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e esta aqui, a carta a Filemon. Quem é Filemon aqui? Filemon é um irmão em Cristo. O nome é diferente, né, irmãos? Filemon. Talvez muitos irmãos nunca ouviram falar esse nome, né? É estranho para muitos cristãos. Filemon, às vezes existe isso na Bíblia. Não é assim, às vezes, esses livros mais menos comentados. Mas Filemon é o nome de uma pessoa. Aqui não é uma carta para a igreja, é uma carta para um irmão, para uma pessoa. Mas é claro que nós podemos tirar lições e aplicar também à igreja. Filemon era um homem rico, era um homem que a igreja, na verdade, era na casa dele, para você ver. Filemon morava em Colossos, né? E a igreja de Colossos era na casa do irmão Filemon. Porque quando a gente fala de igreja, no contexto do primeiro século, nós não estamos falando de um templo, de um prédio, de uma coisa assim grande, igual é a igreja hoje. Nada mais era do que uma casa de um irmão que os outros irmãos se reuniam, e a igreja era ali. E a igreja era na casa de Filemon, era ali que aqueles irmãos se reuniam. E quem era o pastor lá não era Filemon, era só a casa que era dele. O pastor era um homem chamado Epáfras. Quem era Epáfras? Um discípulo de Paulo, que aprendeu com Paulo e fundou a igreja em Colossos. Filemon também é um irmão que aprendeu diretamente com o apóstolo Paulo. E Filemon, como naquela época era comum, ele tinha escravos. Quando a gente fala de escravo, não é no sentido que vem na cabeça uma pessoa negra recebendo chicotada, humilhada, sendo machucada. Era uma pessoa pobre, que às vezes não tinha ninguém para auxiliá-la. Ela ia trabalhar para uma pessoa rica, e essa pessoa rica tinha o controle sobre essa pessoa. Ou seja, ela tinha comida, tinha roupa, tinha lugar de dormir. Então, e aquele escravo, aquele servo, ele pertencia àquele patrão rico. Era normal da época. E ele tinha um desses escravos, chamado Onésimo. Olha um nome diferente também, né? Filemon, Onésimo. E Onésimo, o que Onésimo arrumou? Ele talvez, enfim, não vou falar o motivo, não sei também, mas a verdade é que ele fugiu. Ele largou aquela vida lá e caiu fora. Só que não só fugiu, ele roubou algumas coisas antes de ir embora, né? Fez ali um. É, ele pegou algumas coisas e caiu fora. Só que ele não foi para qualquer lugar. Porque quando a pessoa está fugindo, ela não vai para perto. Porque alguém conhecido pode ver, né? E pode dedurar. Ele foi lá para Roma, irmãos. De Colossos até Roma é muito chão. É muito longe. E para ir de um lugar para o outro, nessa distância, tem que ter muito recurso para você ir pagando ali a sua passagem para chegar lá. Então ele já pegou ali não sei o que, não se sabe ao certo o que foi a quantidade. O que se sabe é que, além de ele fugir, ele não fugiu de mãos vazias. Ele levou algumas coisas. E ele saiu como criminoso mesmo. E foi morar lá em Roma. Chegando em Roma, por providência de Deus, ele foi preso. E ficou junto com quem? Quem você imagina? Com Paulo.
E o que aconteceu? Pregação, Paulo evangeliza Onésimo. E o resultado foi óbvio. Onésimo se converte. Ao se converter, ele conta para Paulo toda a sua história, que ele era um escravo de Filemon. Quando ele fala Filemon é meu amigo. Aí Paulo entendeu a lógica? Ele conta para Paulo o que aconteceu. E agora Paulo, puxa vida, eu conheço Filemon, ele é meu filho na fé. Foi eu que evangelizei ele. E agora você também. Então eu vou escrever uma carta para Filemon aqui, para ele te receber de volta. E não te castigar. E aí a carta começa. Aí vamos ler o versículo 1, irmãos. Eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar no telão se preferir. Paulo começa dizendo assim, depois desse pano de fundo já dá para entender melhor agora. Paulo disse assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Olha que palavra bonita aqui, irmãos. Ó, colaborador, cooperador, é a palavra que a gente usa muito aqui. Então, Paulo chama Filemon de colaborador, que ele era aquele irmão, como eu já falei, a casa dele era aberta para a igreja se reunir. Ele era um irmão piedoso, um homem de Deus. A irmã Áfia, muito provavelmente, Áfia era a mulher de Filemon. E a Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que está em sua casa. Acho que é importante gastar um tempinho nessa parte aqui. A igreja que está em sua casa. Irmãos, o foco de Deus, do Senhor Jesus, nunca foi em megas construções. A igreja que o Senhor ama e que Ele vai buscar é as pessoas. É claro que hoje é interessante ter um lugar reservado para o culto. Porém, esses lugares não podem virar um fim em si mesmo. Tem pessoas que preferem preservar a igreja parede do que preservar a igreja gente. Deu para entender como é que é esquisito? Então, o que acontece? Naquela época, a igreja se reunia nas casas dos irmãos. E Filemon era um dos irmãos que tinha a igreja na sua casa. E Paulo aqui faz as saudações iniciais: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo faz questão de destacar o papel importante que Filemon tinha de reanimar o coração dos irmãos. Como foi dito ontem na dinâmica da Adriana, acerca da chama. Às vezes a chama está acesa e ela apaga, mas o outro está com a chama acesa e reacende de novo. Filemon era aquela pessoa que reacendia a chama. Por intermédio dele, ele reanimava aqueles irmãos que estavam desanimados. Às vezes o irmão está desanimado, aí chega o irmão e encoraja aquele irmão e ele permanece animado. Filemon era essa bênção, ele era essa pessoa que fazia isso. E o apóstolo Paulo está aqui reconhecendo todos esses pontos. Paulo diz assim: pois bem ainda eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. O que Paulo fala aqui no versículo 8 e 9 é que Paulo tem autoridade apostólica para ordenar Filemon a receber Onésimo. Paulo poderia falar: Filemon, eu sou o apóstolo Paulo, eu tenho a liberdade em Cristo, a unção, o poder, a autoridade de falar para você perdoar Onésimo e exigir que você faça isso. Eu posso, se eu quiser, fazer isso, é o que o Paulo está falando. Só que eu não quero ir nessa linha. Eu vou apelar para a sua consciência, eu vou apelar pelo seu amor. Eu poderia exigir de você, Filemon, mas eu não vou exigir. Eu vou apelar para a sua consciência, para que você receba Onésimo. É o que ele vai falar aqui no versículo 10. Assim solicito em favor de meu filho Onésimo. Onésimo agora é filho de Paulo. Assim como Filemon era filho dele na fé. Agora Onésimo, que era um fujão, que podemos dizer que roubou,
fora da lei, agora Onésimo está convertido, transformado, claro, arrependido, mas o erro dele está lá. Então é claro que se ele voltar, ele vai ser punido. Aí Paulo já escreve a carta para Filemão para falar: agora receba Onésimo, meu filho, que gerei entre as algemas. Meu filho que gerei entre as algemas. Lembra? Paulo está preso. E ele ganhou Filemão nesse contexto, que ele estava preso. É importante a gente destacar aqui, irmãos, que quando Filemão tinha Onésimo tinha tantos lugares para ele ir, tantos lugares para ele fugir, ele foi logo para onde? Aonde Paulo estava. Isso não é coincidência. Irmãos, aprenda uma coisa aqui. Essa palavra coincidência, dentro do cristianismo, ela não existe. Não existe coincidência, existe providência. Nós não acreditamos em azar, em sorte, em boa sorte, em má sorte. A gente acredita no que Deus faz. Eu sei, Deus, ele é soberano sobre a circunstância. Então, aquilo que você fala que é azar, que é sorte, é Deus agindo. Então, não foi uma coincidência que fez Onésimo exatamente onde Paulo estava. Foi a providência de Deus. Deus criou tudo aquilo ali. Onésimo poderia ir para qualquer outro lugar. Deus fez com que ele fosse exatamente aonde estava Paulo. Quem era Paulo? Não só o apóstolo Paulo, mas alguém que tinha o Filemão como filho na fé. Olha como é que está tudo conectado. Isso não é coincidência, isso é providência de Deus. Na nossa vida vai ser assim, irmão, muitas das vezes. Deus vai traçar caminhos que você... Meu Deus, mas como que isso aconteceu dessa forma? Não é coincidência, foi a providência de Deus. Deus agiu de tal forma que a coisa aconteceu assim. Meu Deus, mas como é que pode acontecer dessa forma? Deus agiu. Então creia nisso, irmãos. Não creia em azar, não, eu tive sorte. Não creia em sorte, não creia nessas coisas. Isso é do paganismo. É uma coisa mística, entende? Nós cremos na providência de Deus, na presciência de Deus, na predestinação de Deus, na soberania de Deus. Deus faz com que as coisas, sabe, se encaixam. Então, esse é o ponto. Onésimo foi parar lá onde Paulo estava. E Paulo o evangelizou, ele se converteu, e agora Paulo está escrevendo a carta para Filemão o receber de volta. Paulo fala assim no versículo 11: ele antes te foi muito inútil, claro, roubou e fugiu, atualmente, porém, é útil, agora ele é útil. E não é assim que acontece, irmãos? Quando uma pessoa não é convertida, o mundo despreza, as pessoas não querem saber, a pessoa não tem valor nenhum, ninguém, às vezes, dependendo da pessoa, a pessoa não respeita, a pessoa trata mal, é como se aquela pessoa não valesse nada. As pessoas distratam, desprezam, aí essa pessoa se converte, o Senhor Jesus faz uma obra extraordinária, muda a pessoa em todos os sentidos, daqui a pouco essa pessoa começa a ter dignidade, e agora essa pessoa é muito importante, todo mundo quer por perto, todo mundo respeita. É isso que Paulo está falando aqui. Antes ele era inútil, agora ele é útil, não só para você, mas ele é útil também para mim. Ou seja, Onésimo é muito útil, é melhor para mim, Filemão, se ele ficar aqui comigo, vai me ajudar muito, mas eu não tenho esse direito. Eu quero que ele vá. Aí ele fala assim, ó: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Percebe? Paulo não quer reter Onésimo ali, tipo assim, automaticamente o Filemão não ia poder fazer nada. Se Paulo tivesse falado: Onésimo, você vai ficar comigo, você não volta. Ele não queria que Filemão servisse dessa forma. Ele está livre para voltar. Eu não tenho o direito de retê-lo aqui comigo, porque, de certa forma, pelo contexto aqui, ele pertencia ao Filemão. Então, Paulo quer mandá-lo de volta, ainda que ele fosse muito importante ficar ali com Paulo. Ele diz assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim,
e com maior razão de ti, que quer na carne, quer no Senhor. Ou seja, Filemon, recebe Onésimo de volta, não mais como escravo, recebe ele agora como irmão. Recebe como se fosse eu próprio. Filemon, a mesma consideração que você tem por mim, Paulo está dizendo, o mesmo respeito que você tem por mim, a mesma reverência que você tem por mim, eu quero que você tenha agora por Onésimo. Eu quero que você receba de volta como se fosse eu mesmo. E ele diz assim: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Foi o que eu acabei de dizer. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Percebe o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está mediando uma reconciliação. Ele está chamando a atenção de Filemon, está mandando de volta Onésimo e está dizendo: recebe ele como se fosse eu, e o que ele te der, o que ele lesou você, o que ele deve para você, não cobre dele mais não. Coloca na minha conta. Agora a dívida dele é minha. Onde eu vou chegar com isso aqui, vocês vão entender daqui a pouco. Eu, Paulo, aqui é um ponto muito importante. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Veja o que Paulo diz aqui. Eu do próprio punho escrevo. Por que ele fala essa observação? Do próprio punho eu escrevo. É porque quando nós falamos das cartas de Paulo, não é que Paulo escreveu ali com a tinta e a pena. Ele ditava e uma outra pessoa, um escrivão, escrevia. Percebe? Tinha pessoas mais habilidosas do que Paulo na escrita. A carta é da autoria dele, mas não quer dizer que era ele escrevendo. Quer dizer que era ele que está recebendo a inspiração divina e ele está falando para uma outra pessoa e essa outra pessoa que escreve. E aqui ele fala do próprio punho. Nesse caso aqui, não foi uma outra pessoa que escreveu o que Paulo mandou. Ele próprio está escrevendo. Por isso que ele faz essa observação do próprio punho. Eu escrevo. Ué, como assim do próprio punho? Porque das outras vezes não era ele escrevendo, era outra pessoa escrevendo o que ele ditava. O ponto aqui, irmãos, no versículo 20, ele fala assim: sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, ou seja, Paulo está certo que Filemon vai fazer o que ele está pedindo, o que ele está sugerindo. Eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Restituído aqui é liberto da prisão. Paulo está dizendo: prepara, Filemon, pousada para mim, porque eu espero que através da oração de vocês eu vou sair dessa prisão. E de fato ele saiu, irmãos. Lembra que eu falei? Está preso numa prisão domiciliar. Daqui ele escreve 4 cartas. Esta carta, que é a menor, é uma das cartas da prisão. Depois ele vai ser liberto, ele vai ser solto. E quando ele é solto, ele escreve mais 2 cartas. Ele escreve 1 Timóteo e a carta de Tito. Aí um tempo depois, sabe o que acontece? Ele é preso de novo. Só que dessa vez, irmãos, não é mais numa casa alugada, é numa cela, num calabouço subterrâneo, gelado, frio, da onde nunca mais ele sai. É dali que ele escreve a sua última carta, que é 2 Timóteo, onde ele fala: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E essa carta, ela é uma carta que transmite muito sentimento. Paulo desabafa. Quer ver? Vou continuar lendo aqui e já volto a esse ponto. Ele fala aqui: através da oração de vocês, eu vou ser restituído. Ou seja, percebe, irmãos, que aqui Paulo está falando oração de vocês. Mesmo não é o apóstolo Paulo, mas a igreja orava por ele. Percebe como que a oração ela é importante? Por isso vocês orem por mim, irmãos. Né? Paulo carente de oração. Né? Quem é a gente? Né? Percebe? Paulo diz: através da oração de vocês, eu vou ser colocado em liberdade. No versículo 23, ele vai encerrar. Ele fala: sauda-te, Epáfras. Lembra de Epáfras? Epáfras está lá com Paulo também na prisão, que era o pastor de lá, que foi visitar Paulo. E eu não vou entrar nesse detalhe porque já é uma outra coisa. Que Epáfras é o pastor daquela igreja de Colossos, que ficava na casa de Filemon, e aí surgiu uma heresia lá, talvez o gnosticismo. A coisa era tão grave, era tão pesada, que Epáfras não conseguiu resolver sozinho. Ele tentou conter ali, tentou combater ali, e a coisa saiu do controle. O que ele fez? Correu para pedir
socorra Paulo. Aí está lá, é onde Paulo vai escrever Colossenses, para tratar disso. Então Epáfra está lá com Paulo. Aí ele diz assim, prisioneiro comigo, está preso também. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas, aqui, irmãos, na segunda carta de Timóteo, Paulo fala, Demas me abandonou. Ele seguiu o presente século. Percebe como é que mudou aqui a situação do Demas? Aqui nessa carta aqui de Filemon, que Paulo está na primeira prisão em Roma, numa prisão domiciliar, Demas está firme com ele. Algum tempo depois, quando Paulo for preso novamente na masmorra, Demas cai fora. Então podemos dizer que Demas aqui se desviou. Porque quando Paulo fala lá na segunda carta de Timóteo, não é que Demas simplesmente deixou Paulo. Ele deixou o caminho, deixou a verdade. Ele foi atrás do presente século. A ideia de presente do século é o mundo. A pessoa não quer saber do negócio de igreja, não, eu vou seguir a minha vida. Lucas está com ele também. E aí ele termina dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Irmãos, o que eu queria chamar a sua atenção aqui? Aqui aparecem três figuras principais. Três personagens principais. Aparece o apóstolo Paulo, aparece o Filemon e aparece o Onésimo. O apóstolo Paulo é aqui o mediador de uma reconciliação. Filemon, nós já sabemos, é aquele homem rico que tinha escravos, tinha ali servos. Onésimo é aquele servo que fugiu e roubou. Então tem três figuras aqui no texto. E Paulo ele vai mediar uma reconciliação para que Filemon aceite de volta Onésimo. E isso de fato aconteceu, tá, irmãos? Qual é o grande ponto aqui? Tem três figuras principais aqui que você não viu, não tem o nome deles aqui, mas está de forma simbólica aqui. Deus, você e Jesus Cristo. Deus na figura aqui do Filemon, Onésimo na sua figura, né? E o Paulo na figura de Cristo, percebe? Ou seja, nós pecamos contra Deus, nós desobedecemos a Deus, nós fugimos de Deus, nós roubamos a Deus, nós quebramos toda a lei de Deus. E Deus, de forma justa, tem todo o direito de o quê? Nos punir, nos castigar. E ele ia fazer isso. Aí vem Jesus e fala o quê? Põe na minha conta. Não castiga Girlan não, Deus. Não castiga fulano não. Eu vou ficar na frente e a dívida dele vai passar para mim. E o Senhor cobra de mim o que o Senhor ia cobrar dele. E de fato foi o que Deus fez. Jesus foi à cruz, assumiu o meu e o seu lugar. E Deus puniu ele, castigou ele no nosso lugar. É exatamente o que a gente vê aqui na carta. Paulo entrando na frente. Filemon não castiga Onésimo. Onésimo, ele se converteu, agora ele volta. Ele causou prejuízo a você, agora não vai te causar mais nenhum prejuízo. A gente percebe que uma pessoa descrente no mundão faz tanta coisa errada, causa tanto desgosto para Deus e para outras pessoas em volta, não é assim? Aí quando se converte, é uma restauração. A pessoa só faz, né? Todo mundo gosta. A pessoa só faz o bem. A pessoa não cria nenhum prejuízo aos outros. Antes, inútil. Só atrapalhava a vida dos outros. Arrumava confusão, brigava, decepcionava as pessoas. Ou seja, aí se converteu, tudo muda. A pessoa começa a fazer o bem, começa a ajudar os outros. É o que Cristo fez conosco. Antes da conversão, nós éramos inúteis, num ponto de vista espiritual, digno da condenação. E aí, Cristo Jesus no nosso lugar, através do seu sacrifício da sua salvação, nós fomos reconciliados. Da mesma forma que Paulo media a reconciliação de Onésimo com Filemon, Cristo Jesus mediou a reconciliação entre nós e o Pai. E através de Jesus, nós temos acesso a Deus. E Deus não vai nos castigar mais. Agora Deus recebe-nos de volta, porque agora nós não somos mais inúteis na época do mundo, na ignorância. Nós somos novas criaturas e agora nós estamos aptos e somos úteis a Deus para que Ele possa nos usar. Assim como Filemon fez quando Onésimo voltou. Deus faz conosco. Amém, meus irmãos? Então aqui eu encerro esse panorama da carta, fazendo essas duas aplicações.
A primeira, ela é a aplicação normal, de que Paulo é o mediador de uma reconciliação, e que nós temos que ter essa capacidade, irmão, de mediar reconciliações. Nós não podemos jogar fogo na fogueira. Quando você tiver algum tipo de confusão, você não deve jogar fogo na fogueira. Você deve ser um mediador, um interlocutor para apaziguar a briga. E você tem que ter essa capacidade que Filemão teve de quê? Receber aquele que ofendeu ele de volta. Ou seja, ele roubou, foi embora. A lógica dizia o quê? Quando Onésio voltar, eu vou pegar ele. Ele roubou minhas coisas. Né? Aí Paulo escreveu a carta: não faça isso, Filemão, você é cristão. Ele agora é cristão também. Recebe como irmão, trate ele bem. Ele é muito útil agora. E Filemão acatou. Nós temos que ter essa capacidade. Eu queria fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu queria tomar essa decisão, eu não vou tomar. Eu queria ir por esse caminho, mas eu não vou. Nós temos que ter essa mesma espiritualidade que o Filemão teve de receber de volta. E a mesma capacidade também de Onésimo, que está apto para voltar. Ele não era obrigado a voltar. Ah, Paulo, agora eu já fui embora, eu viajei tantos quilômetros, minha vida agora é outra, eu vou ficar tudo aqui mesmo, eu vou para outro lugar. Só que ele, por ele ter sido convertido de fato, ele não, eu vou voltar e a bagunça que eu fiz lá eu vou consertar. Eu vou voltar e vou resolver aquela visão errada que eles tiveram de mim, que eu mereci. Eu vou voltar e vou mostrar que eu agora sou uma outra pessoa. Ele não foge, agora ele volta para resolver e consertar, limpar o seu nome. Percebe? Nós temos que ter essa capacidade de voltar naquele lugar que a gente foi, talvez, fez o errado, e voltar e consertar a bagunça. E ter essa capacidade do apóstolo Paulo de entrar na briga, entrar e fazer uma mediação, e fazer ali interceder e falar: não faça isso não, tal, conversar ali com ambas as partes e resolver. Essa é a aplicação natural do texto. E a mais importante é a aplicação espiritual, que Deus nos salvou em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu vou encerrar aqui com a oração e vou dar uns avisos. E lembrando, como é costume, né? Quando a gente encerra, você não precisa ir embora. A gente pode conversar sobre a mensagem. Você pode questionar alguma coisa, fazer alguma pergunta e fazer algum acréscimo, enfim. Ficar à vontade para comentar sobre o que nós falamos. Assim, você não vai com dúvida para casa, nós já remata logo aqui mesmo. Amém, irmãos? Então, eu queria pedir a você para orar comigo agora e meditasse nisso. Meditasse nessa mensagem. Seja um Filemão, seja um Onésimo, seja um Paulo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade e que nós nos reunimos aqui para falar a sua palavra. Sabemos, meu Pai, de todas as nossas limitações, mas aquilo que foi a sua palavra, aquilo que foi a sua verdadeira palavra, que o Senhor glorifique e que o Senhor faça frutificar. E aquilo que não foi a sua palavra, que o Senhor tira das nossas mentes, meu Pai. Mas que o nosso objetivo é te servir e te glorificar. Por favor, meu Deus, nós temos situações nos nossos corações, cada um de nós temos dilemas, temos fraquezas, temos problemas. Alguns problemas são fáceis de ser compartilhados com outros, mas existem situações que só o Senhor e a pessoa sabe, que nós não falamos para ninguém, tudo o Senhor sabe que está nos nossos corações. E nós oramos, meu Deus, pedindo a graça, pedindo a capacidade, essa mesma capacidade que o Senhor deu ao apóstolo Paulo, de ser um mediador, de ser um apaziguador. Essa mesma capacidade que o Senhor deu a Filemão de receber de volta uma pessoa que o lesou, que o prejudicou. Essa mesma capacidade o Senhor deu a Onésimo de reconhecer que ele errou e voltar aonde ele errou e consertar. Pai, por favor, nos dê essa graça de perdoar, nos dê essa graça também de pedir perdão, nos dê essa graça de mediar a reconciliação, para que nós possamos crescer mutualmente na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pai, é na vida prática, é no dia a dia que nós temos a oportunidade de cumprir a Tua palavra. O Senhor vai colocando situações e situações em nossas vidas, no dia a dia, para nos testar, para que a gente possa aplicar essas verdades bíblicas, meu Deus. Então, por favor, que nós não sejamos dispersos,
quando o Senhor colocar situações, porque nós não cremos em coincidências, mas nós cremos em providência, e que nós saibamos, meu Pai, perceber cada mensagem que o Senhor está nos dando no nosso dia a dia, no trabalho, em qualquer lugar que nós estivermos inseridos, que nós tenhamos a percepção, meu Deus, de enxergar o que o Senhor quer que façamos ali. Então, que nós tenhamos essa capacidade que o Espírito do Senhor nos dá para te glorificar no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, lembrando, irmãos,